como Juventude, é sempre difícil, né? O fator campo também prejudicou bastante nossa equipe. Pela própria média de idade, nosso time vai oscilar bastante. Em algumas tomadas de decisão, nós vamos errar, mas eu acho que o saldo dessa equipe foi super positivo. Temos que continuar insistindo com os jogadores, e eu acho que o futuro está nesses jogadores que estão aí. Entraram com uma convicção de jogar futebol, tentaram jogar, tiveram dificuldades em relação ao bloqueio defensivo da equipe adversária, mas, como eu volto a falar, o saldo é super positivo. A garotada está de parabéns, independente da derrota do dia de hoje. Alexandre Mendes, eu tenho 3 situações pontuais que eu gostaria de saber de ti. Primeiro, na lateral esquerda, o Vitinho vai receber alguma oportunidade? A gente sabe da importância do Cortez por ser mais velho, mas a gente vai poder ver ele, tem alguma programação nesse sentido? O Lucas Araújo, na tua visão, ele é mais primeiro homem ou mais adiantado? E o Ricardinho, está se credenciando para ser no mínimo um centroavante que vai figurar no grupo profissional? Chegou a comentar isso com o Renato? Não, nós vamos chamar para uma avaliação mais direta sobre esses jogadores. Com relação ao Cortez, é um jogador que nos ajuda bastante, e no caso dele, dentro de um grupo de só tem garotos, a experiência dele conta muito. E o Vitinho, logicamente, vai receber a sua oportunidade mais cedo ou mais tarde, isso não tenho dúvida. O Ricardinho é um jogador que nós não temos no momento na equipe principal, um jogador extremamente oportunista, e a gente vai continuar insistindo, posicionando melhor, ajudando nas características para que ele possa melhorar a cada dia. Tem tudo para ajudar a gente nessa caminhada de 2021. E o outro, o Araújo. O Araújo é difícil você determinar um jogador que possa jogar numa função de número 5. Você determina isso quando você joga no sistema de 4-1-4-1, mas como nós jogamos no 4-2-3-1, é variável. O posicionamento do Darlan ele se torna o primeiro volante, o posicionamento do Araújo se torna o primeiro volante, dependendo pelo lado da bola, o jogador do lado oposto faz a cobertura. Então é muito difícil você identificar um jogador com a característica do número 5. E volto a falar, número 5 a gente pensa em marcação. E na realidade, marcar não é só correr atrás do adversário ou diminuir o adversário, é ocupação de espaço. E o Araújo faz bem isso junto com o Darlan, e ele se compõe bem no meio campo. Alexandre, eu quero aproveitar que tu citaste aí o esquema tático 4-2-3-1, que o Grêmio vem usando já há muito tempo, há bastante tempo. A comissão técnica, ela estuda em determinado momento fazer algum tipo de mudança de estratégia, até por características de jogadores e até por características de reforços que o Grêmio venha a buscar. Existe alguma ideia de vocês, alguma conversa de vocês, de comissão técnica, de daqui a pouco mudar um pouco característica daquilo que o Grêmio vem fazendo já há algum tempo? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. A gente não pode engessar uma ideia de jogo, porque o 4-2-3-1 se inicia o jogo, mas não quer dizer que ele vá ser 3-1 o resto da partida. As variações táticas ocorrem dentro do jogo, às vezes dentro de um posicionamento, que eu fui até pouco tempo aí, na última pergunta, me questionaram com relação ao primeiro volante. São variações que nós estamos jogando no 3-5-2 dentro do próprio jogo. Vai depender daquilo que o adversário nos emite em relação à ação tática. Então, esse 4-2-3 inicial é extremamente variável e no decorrer da partida você encontra vários sistemas ajustados de acordo com a ação do adversário. Tudo bem, Alexandre. Hoje o Lucas Araújo acabou falhando no lance do gol, né? Acabou errando o passe que resultou no pênalti. Como é que faz agora para conversar com esse garoto em relação a passar confiança? Como que é o papo com ele? Porque são jovens, hoje o Grêmio teve a primeira derrota com eles e falhando no lance direto que deu o gol, né? Como proceder agora com um jovem como o Lucas Araújo?
se não houvesse falhas no futebol, provavelmente não sairia gol. Então, a partir do momento que um atleta, eu tenho conversado com ele sobre isso, a partir do momento que erra, o outro tem a obrigação de fazer a cobertura. Então, quando erra-se um, erra-se todos. Então, não tem que direcionar um erro apenas para um jogador. Então, se houve falha num passe, houve falha na cobertura, e assim sucessivamente. Então, nós temos que analisar bem e conversar de uma forma direta com o jogador e estimular o treinamento, que é o que vai favorecer o atleta a ter mais confiança para jogar. Alexandre, boa noite. Na primeira resposta, eu não sei se oscilou só aqui para mim ou para mais alguém, eu queria te fazer a pergunta de novo. Você já tem o planejamento? Até quando esse time vai jogar? Quando que o time principal que está treinando em Porto Alegre deve fazer a estreia? Porque tem a Libertadores, mas também tem Grenal, né? E tem uma viagem para Ijuí no meio da próxima semana. Como é que vocês estão pensando essa agenda toda? E deixa eu te fazer uma pergunta também. Tu tem conversado com o Renato sobre reforços? Ele tem te mantido atualizado sobre quem pode chegar, quando é que pode chegar? Aqui é o Jeremias Werneck do UOL e do SBT. Obrigado, boa noite. Essa determinação de quando a equipe principal vai jogar ou não, isso depende de avaliação física. Nós vamos sentar e conversar e direcionar dentro da capacidade individual de cada um, quem pode jogar, quem não pode, enfim. Isso é uma conversa interna que nós vamos ter. E esses jogadores que chegaram na semana estão aptos para jogar no decorrer da competição. E com relação ao Renato, a gente está sempre falando, sempre conversando, sempre trocando ideias e está sempre posicionando em relação a jogadores que possam vir, que não podem. A comissão técnica realmente serve para isso, para trocar ideias e escolher o melhor caminho para o Grêmio. Alexandre, tudo bom? Eu quero falar especificamente sobre o jogo de hoje. Foi o primeiro jogo dessa cruzada contra um time de primeira divisão. Tá certo que o Grêmio não conseguiu agredir o adversário ofensivamente, mas também não foi um time que correu risco contra o Juventude. O Juventude não estava conseguindo criar, não tinha espaços, acabou fazendo um gol numa bola alçada na área e depois uma falha individual. Como é que tu vê esse primeiro jogo dessa gurizada contra um time de primeira divisão? É que eu falo para eles, o atleta do Grêmio tem que estar preparado para competições internacionais, tem que estar preparado para jogos difíceis. Tivemos um jogo extremamente difícil lá em Quito, a equipe se portou bem, independente da altitude. E no contexto geral também acho que a equipe também se portou bem. Tivemos dificuldade na criação, como você falou, por falta até de experiência de alguns jogadores, mas eu acho que o saldo foi positivo, extremamente positivo. Independente do resultado, logicamente ninguém gosta de perder, os garotos têm correspondido àquilo que a gente pede. Alexandre, boa noite. Acho que o que dá para tirar de melhor dessa equipe do Grêmio da base são os jogadores de meio campo, os volantes, né? Os volantes do Grêmio parece que realmente aparecem com muita qualidade e não é de hoje, o Grêmio forma volantes. Dá para dizer que o Grêmio é uma grande fábrica de volantes, porque tem hoje o Lucas Araújo, tem o Fernando Henrique, tem o Bob, Darlan, jogadores que vêm aparecendo e que já figuraram também no time de cima? Sim, o raciocínio está correto. Tem muitos volantes na equipe do Grêmio, principalmente na base, volantes de extrema qualidade. E esses jogadores, possivelmente, um pouco mais frente, vão dar suporte à equipe profissional. Jogadores que faltam, logicamente, algumas correções, isso é com passatempo, com treinamento, com conversa, e a tendência é o crescimento de todos esses jogadores, e provavelmente um ou dois vão estar conosco já na equipe profissional, na equipe que possivelmente vai disputar esse resto da competição de 2021. Muito obrigado a todos e uma boa noite.